bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Preços do boi gordo e da novilha subiram em São Paulo. Produção pecuária alavanca no segundo trimestre. Brasil bateu mais de 8 milhões de bovinos sob algum tipo de inspeção sanitária. Aumenta a captação de leite pelos laticínios no segundo trimestre deste ano. Produção de soja no Brasil, na temporada 2019-2020, deverá ser recorde. Conab revisou para cima a produção brasileira de milho na segunda safra, 2018-2019. O Agora Agro já está no ar. Os preços do boi gordo e da novilha subiram no estado de São Paulo agora na última sexta-feira e também na semana retrasada. Lá no estado, a média de todos os frigoríficos pesquisados pela Scott Consultoria mostram que as escalas de abate giram em torno de 6 dias. Entretanto, existem frigoríficos menores com escalas de 3 dias. Destacamos que essas indústrias, elas têm pouco contratos de parceria com pecuaristas e por comprarem grande parte das boiadas no mercado spot, elas acabam tendo mais dificuldade para preencher as programações de abate. Além de São Paulo, no fechamento do mercado, a região também do Triângulo Mineiro, onde o boi gordo ficou cotado acima da referência, na semana passada, R$ 153,00 arroba, à vista, livre de fundo rural, o que representa uma alta de R$ 4,00 por arroba em apenas uma semana. As ofertas de animais terminados estão reguladas, mas a demanda aquecida, ela fomentou os pagamentos superiores. Para esta semana, mesmo com o provável desaquecimento das vendas no mercado interno, que é um efeito da segunda quinzena do mês, as exportações de carne bovina em bons ritmos devem fazer com que o mercado do boi gordo se sustente. Se o ritmo das exportações se mantiver, até o final do mês, o aumento em relação ao agosto seria de aproximadamente 19%, ou seja, em setembro serão embarcadas 150 mil toneladas de carne bovina in natura, o maior valor de toda a série histórica. Produção pecuária alavanca no segundo trimestre. Números do IBGE mostram um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Altas na produção de ovos de 7,2%, na aquisição de leite quase 7%, couro 1% e nos abates de bovinos 3,5%, suínos 5,2% e frangos 3,4%. Um saldo mais do que positivo pensando na agropecuária no geral. A crescente ela foi registrada no comparativo com os resultados do segundo trimestre do ano passado. O comparativo entre os trimestres 2018 e 2019 foram afetados pela paralisação dos caminhoneiros ocorrida no último ano. Além disso, a demanda externa, impulsionada sobretudo pela China, favoreceu os mercados de carnes. Segundo o IBGE, no período foram abatidas 8 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de inspeção sanitária. O volume foi 3,5% superior à obtida em 2018, no mesmo período, fase em que foi deflagrada a paralisação dos caminhoneiros e 1,4% acima do registrado no trimestre imediatamente anterior. O abate de 268 mil cabeças de bovinos a mais no segundo trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, foi impulsionada por altas em 17 das 27 unidades da federação aqui brasileira. No ranking, Mato Grosso continua liderando o abate de bovinos em quase 18% no total, depois vem o Mato Grosso do Sul com 11,4% e São Paulo com 10%. Em relação à suinocultura, no mesmo período, foram abatidas 11 milhões de cabeças de suínos, representando um aumento de 5,2% em relação ao mesmo período do ano passado e de 0,9% na comparação com o primeiro trimestre deste ano. O desempenho foi o melhor
segundo trimestre da série histórica iniciada em 1997, fortalecido por desempenho recorde para meses de abril e maio. A produção de soja no Brasil na temporada 2019-2020 deverá ser recorde, com um aumento de quase 7%, à medida que especialistas apostam em uma recuperação da produtividade média após uma safra menor em 2018-2019, apesar de um tempo mais seco agora em setembro, quando produtores, em geral, dão a largada no plantio. Mas, de acordo com a pesquisa Reuters, com 12 consultorias e instituições, a safra de soja do Brasil agora 2019-2020, ela foi estimada em recorde de 122 milhões de toneladas em média, praticamente estável ante um levantamento semelhante realizado no início de agosto, com alguns participantes mantendo as suas previsões mensais. Embora as projeções variem de 119 milhões a 125 milhões de toneladas, todas elas superam com folga as 115 milhões de toneladas da estimativa oficial do governo federal para 2018 e 2019, ficando também acima da média histórica obtida em 2017 e 2018, de 119 milhões de toneladas. A recuperação das produtividades em 2019 e 2020 seria o principal fator de aumento da safra, já que a pesquisa também aponta um crescimento médio de 2,3% na área plantada, para 36 milhões de hectares em linha com o visto no ciclo anterior, mas bem abaixo da média da última década, de aumento de mais de 5%, com o setor cauteloso com custos, com frete e a possibilidade do fim da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que tanto beneficiou os brasileiros em 2018, 2019. E depois do intervalo, você vai ver que aumenta a captação de leite pelos laticínios no segundo trimestre deste ano. Produção de soja no Brasil, na temporada 19 e 20, deverá ser recorde. E a Conab revisou para cima a produção brasileira de milho na segunda safra, também em 2018 e 2019. É um minutinho só e eu volto já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. A aquisição de leite cru no segundo trimestre desse ano, ela foi feita pelos laticínios e bateu na casa aí de 5,8 bilhões de litros, equivalente a um aumento de quase 7% em relação ao segundo trimestre de 2018 e uma queda de quase 6% em relação ao trimestre imediatamente anterior. No comparativo com 2018, o acréscimo de 375 milhões de litros de leite captados em nível nacional é proveniente do aumento registrado em 22 das 26 unidades da federação, que são participantes da pesquisa trimestral do leite. Minas Gerais continuou liderando o ranking nacional de aquisição de leite, com quase 25% da aquisição nacional. Depois veio o Paraná com 13% e o Rio Grande do Sul com 12,9%. A próxima safra 2019-2020 terá a primeira investigação completa sobre o comportamento do produtor de soja em relação ao manejo de nutrição da cultura. Inédito no Brasil, o estudo Painel Mercado Nutrição Soja será produzido pela consultoria Spark Inteligência Estratégica e vai mapear um segmento que, segundo a Absolo, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologias em Nutrição Vegetal, movimentou
7,6 bilhões de reais na última safra. Segundo a Spark, o objetivo é apurar indicadores de adesão do sojicultor brasileiro aos fertilizantes especiais. Esse painel de nutrição pretende também identificar os players do segmento e avaliar o grau de conhecimento do produtor em relação a fabricantes e marcas comerciais. Esse estudo vai abranger desde produtos corretivos, adubos de base, cobertura e uso na semente, até fertilizantes foliares e produtos com ação bioestimulante. Oficialmente, existem mais de 250 empresas do segmento cadastradas no Ministério da Agricultura. Segundo fontes do mercado, no entanto, existe aí um grande número de fabricantes atuando na informalidade, um cenário que, conforme a Spark, contribui para que predomine o baixo conhecimento do produtor em relação a marcas e produtos do gênero. E na conversa com o analista da Scott Consultoria, Iberville Neto vai falar do mercado do boi gordo. Confira. Olá, meu nome é Iberville Neto, eu sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Vou falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo, das expectativas para essa semana. Bom, nós observamos um início de semana de preços firmes, um ritmo mais lento de negócio, que é comum para o dia da semana, mas as notícias relacionadas à abertura do mercado chinês para mais plantas para envio de carne bovina e de outras proteínas, mas no caso aqui com foco na carne bovina, trouxe um cenário de mais firmeza que já vinha sendo observado. Então nós temos hoje um cenário de oferta curta. Do lado da demanda, nós entramos na segunda quinzena, o que traz uma expectativa de demanda doméstica mais calma, mas nas exportações, e aí essa notícia relacionada à China, a soma é um fator positivo aí ao cenário. Então, em resumo, com essas variáveis consideradas e ponderadas, a nossa expectativa é de preços firmes aí para o curto prazo, para as próximas semanas, mesmo no período de segunda quinzena. A oferta tem se mantido restrita e isso tem dado força para as cotações. Por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima. No relatório do mês de setembro, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, revisou para cima a produção brasileira de milho na segunda safra 2018-2019. A colheita ela foi concluída no país e a estimativa é de que tenham sido produzidos 73 milhões de toneladas do cereal, um recorde. Este volume é 1% maior que o previsto no relatório de agosto, de quase 37% acima do volume colhido na segunda safra passada, o equivalente a 19 milhões de toneladas a mais este ano. Considerando a primeira e segunda safras, a produção brasileira está estimada em quase 100 milhões de toneladas. Faltou muito pouquinho. Agora, nessa temporada que se encerrou, o volume foi o maior da história, mesmo com uma redução na oferta na primeira safra ou safra de verão. Com relação à soja, a produção foi estimada em 115 milhões de toneladas em 2018-2019, 3,6% menos que o colhido na safra anterior. Apesar do crescimento de 2,1%, com a cultura frente à safra passada, a produtividade média foi de 5,5% menor. Os números fazem parte do 12º levantamento da safra brasileira de grãos 2018-2019, o último relatório referente à safra que está se encerrando no país. No relatório de outubro, a Conab trará as primeiras expectativas com relação à safra 2019-2020, cuja semeadura tem início em meados agora de setembro, mas devido à seca, provavelmente vai atrasar um pouquinho em algumas regiões do país. E depois do intervalo, vamos falar sobre gestão na atividade de pecuária de corte. É um minuto só, eu volto já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800.
Eu vou conversar agora com Cíntia Tongo. A Cíntia, ela é zootecnista e ela é diretora de uma grande empresa que trabalha na área de gestão agropecuária, gestão rural, principalmente voltada para a pecuária de corte. E nós vamos falar hoje de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre os 7 passos para a conta do boi. Cíntia, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que nós vamos ter uma conversa muito boa sobre pecuária de corte. E por incrível que pareça, Cíntia, eu estava observando ontem, eu tenho vários grupos de WhatsApp que eu participo, por volta de uns 60 grupos, e ontem eu vi um fato interessante, que eu sabia, mas não tinha certeza. Um grande pecuarista do Mato Grosso dizendo o seguinte: ô fulano, a coisa tá feia, essa safra eu tive só R$70 de lucro por boi. Aí o outro respondeu: fica tranquilo, eu tive 60. Eu falei, caramba, tá errado isso. Não pode um pecuarista ficar com boi 1 ano e meio, 2 anos e ter de lucro 60, 70, R$80. Sendo que em alguns trabalhos que eu tenho participado, tem gente tendo aí 250, 300, até um pouquinho mais por boi. É mais ou menos por aí, Cíntia? É mais ou menos por aí. O que depende muito, né, Toninho, é o perfil de desembolso que o produtor tem. E ele tem que entender um pouco mais tecnicamente da fazenda e qual que é o perfil de desembolso que melhor vai encaixar para a produção dele. Mas para a gente ter, assim, uma direção do negócio, o valor final de um animal, quando você vende, o que você tem que esperar no mínimo? 15% desse valor você tem que colocar no teu bolso. Isso seria o mínimo que você deveria esperar. Quer dizer, eu comprei um boi magro, seria isso? Não, você está vendendo seu animal. Eu estou vendendo o meu animal e eu tenho que colocá-lo no mínimo, eu tenho que colocar no mínimo 15% dentro do meu bolso. Pelo menos 15% dentro do seu bolso. Sim. Fazendas que entregam resultados melhores já colocam aí 18%. Quer dizer, se eu não tiver 15%, pode... Está com o sinal amarelo aceso. Tendendo para vermelho. Quase para o vermelho. Você trouxe um material para mostrar como é que funciona, mais ou menos, alguns passos para você ter certeza da conta do boi. É isso mesmo? Você trouxe esse material? Nós trouxemos um material para poder facilitar o pessoal para interpretar essas contas. Por exemplo, quando eu falo que no valor final do animal ele tem que ter de lucro pelo menos 15%, o que seria? Geralmente o pessoal não sabe qual que é o GMD, como que vai comportar o desembolso dele, mas ele sabe ganho médio diário. GMD é ganho médio diário. Então, mas ele sabe por quanto que o animal dele vai sair lá no final. Eu quero vender, ele tem pelo menos a meta de eu quero vender meus animais com 18 arrobas, tá? Para arredondar a conta. E eu estou vendendo essas 18 arrobas por um valor de R$150, que me totaliza um animal final de R$2.700. Esses 15%, Toninho, vem desses R$2.700, né? Que são 405, seria o lucro por cabeça. Né? Aí vamos explicar a conta de trás para frente, que seriam os 7 passos. Então eu tenho um animal final de 18 arrobas, vendendo a R$150, me dando de resultado cheio R$2.700. Se eu quero 15%, eu já sei o que eu quero de lucro. Então eu tenho R$405. Eu tenho o meu animal lá no início da minha safra, que eu fiz a minha reposição, tem 8 arrobas. Meu animal custou R$1.600. Para facilitar a conta, nós vamos fazer o seguinte, pegar os 2.700, menos o que eu quero de resultado, 405, menos o meu valor que está entrando. O que me sobra disso tudo? Me sobra R$695. Esses R$695 é o que eu preciso trabalhar o meu animal de 8 arrobas, entregar com 18 arrobas. Tudo que eu extrapolar desses R$695 vai fugir do meu resultado final de R$405. E aí, mas aí tá, eu tenho o valor final, tenho o que eu quero de resultado, tenho o valor de compra desse animal, mas como é que eu faço no meio do caminho? Existe uma correlação para poder facilitar nível de planejamento. A cada R$1 de desembolso cabeça-dia, a cada R$1 de desembolso cabeça-dia, eu tenho que garantir 10 gramas de GMD.
De ganho médio diário. De ganho médio diário. Então, essa é a correlação. Pois Agora, é. vamos para o planejamento. Aí é que muita gente tropeça. Ele cai numa pedrinha pequenininha. 10 gramas? 10 gramas não é nada. Você que pensa que não é nada. 10 gramas num boi por dia, meu Deus do céu, é muita coisa no final do mês. Tem uma correlação que a gente usa também, que 46 gramas de ganho médio diário por dia impacta em R$100 de lucro por hectare. Então, o GMD está lá entre os top, que a gente tem que ficar mais atento com ele, que é o que mais entrega resultado. Ô, Cíntia, por incrível que pareça, nesse gráfico que você mostrou agora, a gente observa que você colocou 15 meses, o período, né? Isso. Desde a compra do seu animal até ele sair da fazenda gordo, 15 meses. Mas você tem condição de diluir esses 15 meses, não tem? Também. Até para 10 meses e obter o mesmo resultado. Também. Mas aí, Toninho, isso já é para quem já está trabalhando num serviço mais intensivo, assim, né? Eu trouxe a conta para quem, assim, trabalha na média. Então, quem trabalha na Recria e Engorda hoje, entrega seu animal até 15 meses, está conseguindo entregar bons resultados, que são aí em torno de R$600 de lucro por hectare. E lembrando que, voltando para a conta, esses 695, para facilitar, quando você pega a correlação de 1 para 10, eu peguei esses 695 e transformei em GMD. Então, eu tenho que ter 695 gramas, né, de ganho médio diário dentro do meu período de 15 meses. E aí, com a correlação de 1 para 10, eu preciso de 69,50 de desembolso para poder enquadrar isso. Aí, dentro desse período, quando eu pego o valor, divido pelo que eu tenho que ganhar, me dá os meses que eu preciso terminar o animal. E aí eu te pergunto, né? A gente pergunta para os pecuaristas, essa é só uma conta para ficar clara, para o pessoal fazer em casa. Mas a minha reposição não custou 1.600, custou mais, mas eu não estou vendendo a 150. Mas essa é a lógica que você tem que usar para poder ter resultado na fazenda, para começar, né, a rascunhar. Dentro disso, dentro do que tem que ser planejado, eu estou falando aqui de 695. Fazendas de recria e engorda, no Benchmark Integra, começam a entregar resultado a partir de 550 gramas de GMD. Tá, então, assim, quem consegue 695 tem propriedades que conseguem até mais. E aí entra muito manejo bom de pastagem, uma estratégia nutricional adequada, mas o foco sempre é pasto, é manejo de pastagem. Nesse meio tempo, é muito importante, quando a gente tem essa conta de 695, analisar e tomar decisão, analisar e tomar decisão. Aí a gestão tem que bater forte em cima. Você falando aí, eu tô fazendo uma viagem aqui. E essa viagem diz o seguinte, está me mostrando o seguinte, a seguinte paisagem. Pecuarista hoje, que não mata boi, com até 12 meses de idade, vamos botar até 15, ficar com um animal 15 meses na fazenda, se passar de 15 meses, pode ter certeza absoluta, o prejuízo é muito grande, né, Cíntia? Com certeza. O tempo é fundamental, muito fundamental, a partir de agora, no seu trabalho na propriedade. Nós estamos falando isso, assim, com tanta certeza, com tanta clareza, porque nós estamos acompanhando trabalhos onde já tem vários pecuaristas comprando animal com 9 meses de idade, botando quente na época da chuva, na época das águas, fazendo esse animal ganhar o máximo possível, entendeu? Para ele poder entrar na seca já basicamente em fase terminal. Animal com 9 arrobas está sendo abatido com aproximadamente aí 580, 600 quilos no prazo de 10 a 12 meses. Escuta o que eu estou falando. Pecuarista que não fizer isso está fadado a quebrar. E é totalmente possível, né? Não, tranquilamente. Aquele pecuarista que fala, não, é caro tratar de bezerra, tal. Tem gente que compra animal com 9, 10 arrobas, ele fica 2 anos com esse animal para abater com 600 quilos. Olha o prejuízo que ele está tomando, 1 ano de prejuízo. As estratégias da porteira para dentro são muito importantes. Ô, Cíntia, deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém quiser conversar com você, falar com você, pedir alguma informação, você tem um telefone? Claro, a gente tem o telefone, que pode ser o meu. Não, né? Tudo bem, é 62... 9699 6290. Então tá aí. Se você quiser bater um papo com a Cíntia, perguntar, tirar alguma dúvida, ligue para ela. 629-9699-6290. Cíntia, sensacional essa conversa nossa. Muito Obrigada, boa. Toninho. Eu espero você aqui mais vezes para a gente continuar com esse tipo de conversa, porque eu tenho certeza absoluta que nós mexemos com a cabeça de muita gente. Obrigado, Cíntia. Vamos colocar o pecuarista para fazer conta, né? Se Deus quiser.
Obrigado, Cíntia. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: o sábio, ele nunca diz o que pensa, mas ele pensa sempre tudo o que ele diz. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.